Bom, pessoal, agora a gente começa a falar especificamente das áreas de influência que foram criadas, né? Quando a gente começa a falar de área de influência na Guerra Fria, a gente tem que entender que essas áreas de influência são áreas que nós temos uma linha tênue de separação física, né, que separa a União Soviética e os Estados Unidos. É como se fosse um mini país dos Estados Unidos e um mini União Soviética. Lembrando que, teoricamente, essas influências seriam só a nível ideológico, a nível armamentista, mas nunca a nível físico. O que eu quero dizer com isso? Não foi pensado a intervenção de soldados americanos na Coreia, não foi pensado o envio de soldados russos, enfim, nada disso. A ideia era fornecer armas, trabalhar ideologicamente, fomentar o exército, né, para que ele consiga aí estabelecer a sua lógica. Para a gente falar da Guerra da Coreia, é interessante a gente pensar em um antecedente. O antecedente da Coreia fala muito sobre ela, né, os antecedentes coreanos. Primeiro, um antecedente que está muito próximo aqui, ó, ele é de 1910, né? Em 1910, a Coreia, ela foi meio que anexada pelo Japão. O Japão podia entrar para dentro da Coreia para estabelecer colônias, né? E é nesse contato que ela tem com os japoneses que faz os sul-coreanos, principalmente, odiarem os japoneses. Por quê? Num primeiro momento começa de um jeito, mas daí a pouco os japoneses formando as suas colônias dentro da Coreia, eles começam a usar de violência sexual, violência na forma do trato das pessoas coreanas, né? Há uma imposição cultural muito grande. A gente sabe que os japoneses, uma coisa que eles fizeram, principalmente, né, na Revolução ou na Era Meiji, que é a Era do Progresso, está muito próximo disso, porque em 1912, né? Foi estabelecer uma revolução cultural para impor a cultura japonesa. Então, acredito que os coreanos tenham sofrido muito com isso, tá? Essa lógica, né? O tratamento violento dado Olha que doido. O tratamento dado pelos japoneses, né, aos coreanos, fez com que eles se tornassem inimigos mortais do Japão, se aproximando, inclusive, né, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Lembra que os Estados Unidos tinham o Japão como inimigo, né? Ou seja, os Estados Unidos aqui para os coreanos passou a ser a crista da onda, né? Lá no ano de 1945, foi estabelecido na Conferência de Potsdam Paralelo 38. O que é isso, Anderson? Divisão geográfica da Coreia, né? O Paralelo 38, ele determinou aí Coreia do Norte e Coreia do Sul. Paralelo 38, né? Então ele vai determinar Coreia do Norte, Coreia do Sul. A Coreia do Norte, socialista. A Coreia do Sul, capitalista. Beleza? Então você tem duas Coreias, você tem um estabelecimento de dois lugares aí distintos, né? Dentro dessa lógica de Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí você tem os dois governantes. A Coreia do Norte vai ser governada pelo Kim Sun. A Coreia do Sul vai ser governada por Syngman-rhee. O
que vai acontecer, gente? O Kim, que está na Coreia do Norte, vai tentar anexar a Coreia do Sul. Esse camarada aqui vai tentar anexar a Coreia do Sul. A Coreia do Norte vai receber o apoio soviético, automaticamente, e a Coreia do Sul vai receber o apoio norte-americano. E aí o pau quebra. Mais de 2,5 milhões de mortos. Tá? Muita gente morreu por causa do conflito. O que vai acontecer? Era um conflito que horas era do sul, horas era do norte. Era um conflito desgastante, muita gente morrendo. Coreia do Norte e Coreia do Sul vão voltar a negociar o Tratado de Paz, o Acordo de Paz ou o Armistício de Paz, que vai ser conhecido como o Armistício de Panmunjom, né? No ano de 1953. Os nomes não dá para gravar direitinho como escreve, né? Então a gente tem que copiar aqui, ó. Então nós temos no ano de 1953 o Armistício de Panmunjom. Grava esse nome, tá? Importante para a prova aí. O Armistício de Panmunjom, ele é uma trégua, armistício é uma trégua, mas que prevalece até hoje. Dentro do Armistício de Panmunjom, eles criaram uma zona desmilitarizada. Zona desmilitarizada de 4 quilômetros. Essa zona desmilitarizada de 4 quilômetros é o que mantém, né, a paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aí você coloca sensores, radares, né, sonar, sei lá, você coloca um monte de coisa para investigar ou para vigiar o seu território. Uma zona desmilitarizada de 4 quilômetros é o que mantém a paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul desde então. A Coreia do Sul, sem sombra de dúvidas, é a mais desenvolvida, né? A gente pode perceber isso, inclusive, quando a gente observa as questões da atualidade, né? A Coreia do Sul foi a criadora da 4G. Enquanto a Coreia do Norte tem o Jung Jong-un, né? O cabuloso lá, é o cara que vira e mexe, fica ameaçando, né? O mundo com as suas ogivas, né? Que caem em alto mar, que ele sempre erra o alvo. A Coreia do Norte continua se autodenominando socialista. Porém, entretanto, nós chamamos a Coreia do Norte de ditadura, né? Um regime de exceção, um regime de ditadura, né? E a Coreia do Sul não, é uma Coreia mais liberal, uma Coreia que democraticamente ela foi potencializada pelo Plano Marshall. Então a Coreia do Sul recebeu investimento. E aí a gente tem que deixar aqui claro, principalmente porque essa é a primeira área de influência que a gente está estudando definitivamente, assim, como primeiro caso. Quando tem uma linha tênue entre capitalismo e socialismo, ou seja, de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo, existe essa fronteira aqui no meio, que é o paralelo 38, o que os norte-americanos fizeram? O que os capitalistas sempre fizeram? Eles investiram muita grana do lado deles. Então o capitalismo colocou muita grana quando se tinha fronteira imediata. Para quê? Para você criar aqui um espelho. Como assim, Anderson? Quando você olha para um lado e olha para o outro, o espelho vai te mostrar que o socialismo, né, que é proposto aqui desse lado da Coreia do Norte, ele é atrasado. Ele não é tão atrativo assim. E o capitalismo, né, é o melhor lugar do mundo. É o capitalismo das luzes que pisca, da bebida que pisca, das boates cabulosas, da tecnologia 4G. Então aqui, ó, é desenvolvido. Só que eu quero que vocês comparem uma coisa. O Brasil sofreu a influência dos Estados Unidos. Só que tinha fronteira no Brasil com um país que sofreu a influência da União Soviética? Não. Então não teve o mesmo cuidado em investir no Brasil como teve o cuidado de investir na Coreia do Sul. Entende? Quando a gente coloca a fronteira aqui, ó, ela é singular. Quer ver outra fronteira? Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental.
É uma fronteira, tem até um muro, né? Só para vocês entenderem. Então a gente vai falar sobre áreas de influência, a gente tem que pensar nessas fronteiras que estão sendo criadas. E aí o próprio, né, Churchill vai falar da cortina de ferro. Vai ser criada a partir de então a cortina de ferro. De um lado os socialistas, do outro lado os capitalistas. E a cortina ideológica, né? Para onde não existe a variável geográfica, vai haver a variável ideológica. América, por exemplo, variável ideológica, tirando Cuba, né? A África não vai entrar muito nisso aqui, porque a África vai estar em outra vibe, a gente vai falar da descolonização afroasiática. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Nós vamos nas próximas aulas, nos próximos vídeos, falar das outras áreas de influência, mas por hoje, nesse momento, nessa aula, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo aí.